Hoje eu vou falar para você de uma empresa que tem um potencial de valorização nos próximos meses e nos próximos anos muito grande. E não é qualquer análise que eu fiz aqui não, porque eu tenho posição na empresa, então eu estudei ela com carinho, indo a fundo lá, buscando os seus potenciais, os seus problemas, o que essa empresa tem de bom para nos oferecer. E essa empresa é muito boa e eu vou falar qual empresa que é agora. Então sabe qual empresa que eu estou falando? Te dou uma dica, é de saneamento básico. É ela mesmo, Sanepar. E aí, você tem vontade de investir nela? Comenta aqui embaixo. Vamos estudar ela agora detalhadamente. Vou trazer 3 motivos, ou seja, os principais motivos que estão fazendo as ações dela ficarem muito desvalorizadas, e isso é uma grande oportunidade para quem tem vontade de investir em saneamento básico, de investir em empresas perenes, em atividades perenes que são para longo prazo, que são boas pagadoras de dividendos. Então fica aqui comigo que eu vou trazer tudo dessa empresa e esses 3 motivos eu vou detalhar eles um por um daqui para frente. E lá no final eu vou mostrar que essa empresa pode sim continuar sendo essa excelente empresa que ela é. Então vamos lá, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. A Sanepar é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. E ela tem um monopólio praticamente desse estado, ou seja, ela não tem muita concorrência. E lá na frente nós vamos entender o que pode ser afetado com o novo marco do saneamento básico em relação à concorrência com a Sanepar. Informações gerais sobre a empresa. Investimentos que ela fez em 2020, mais de 968 milhões de investimentos. O número de empregados que essa empresa possui, 6.382 empregados. Ela tem mais de 1.154 poços profundos furados. As estações de tratamento de água que ela possui são 168 estações de tratamento de esgoto 255. Sanepar em números. A Sanepar está presente em 346 municípios no estado do Paraná, tem 100% de cobertura na rede de água, mais de 57 mil quilômetros de rede de água, 3,2 milhões de ligações de água, 75% da cobertura de rede coletora de esgoto, 38 mil quilômetros de rede coletora de esgoto, 2,3 milhões de ligações de esgoto e 4,6 bilhões de investimentos entre 2016 e 2020. Então, esses são os dados, os números da Sanepar em relação à sua estrutura física. Agora vamos para a frente. Resíduos sólidos, ela também faz tratamento de resíduos sólidos urbanos, ou seja, ela faz tratamento de água, ela faz tratamento de esgoto e faz tratamento de resíduos sólidos urbanos, faz uma destinação ambientalmente correta para esses resíduos. Ela possui 3 aterros sanitários, um em Apucarana, Cianorte e Cornélio Procópio, 65 mil toneladas de resíduo tratado por ano e 100% de tratamento dos resíduos coletados. Agora que a gente viu um pouco sobre essa empresa, agora a gente sabe quem é a Sanepar, vamos dar uma olhada agora nos seus fundamentos, nos seus dados fundamentalistas, para a gente ver como que ela mostra resultados. Dá uma olhada aqui comigo. O preço sobre o valor patrimonial, o que significa isso? O preço da ação sobre o valor do patrimônio dela. Então, se você está comprando uma ação a 0,89, que é o caso da Sanepar, você está comprando a ação com 11% de desconto. Então, só de você comprar a ação hoje, você já tem essa possível valorização de 11%, porque ela está mais barata do que realmente vale o patrimônio dela. E, atualmente, o preço sobre o valor patrimonial dela está abaixo do seu valor histórico. Então, é uma empresa que está descontada sim, está barata. PL dela, o PL dela é o preço sobre o lucro. O PL está na casa de 6,49, também está abaixo do PL histórico dela. E o ROI da empresa está na casa de 13,73, também está acima do ROI histórico dela, que é de 11,56. Olha só a margem líquida dessa empresa, isso é um gráfico bonito de se ver. E o que significa isso? Significa que a empresa está conseguindo lucrar mais com o mesmo volume e o mesmo custo de produção. Olha que maravilha, gente! Dividendo histórico da empresa, o dividendo dela está na casa de 4,77, ou seja, está abaixo da média dela, porque ela vem sofrendo um pouco aí com esses 3 problemas que eu vou falar aí para frente. Mas isso não significa que ela seja uma empresa ruim e má pagadora de dividendos, ela é uma ótima pagadora de dividendos. E esse gráfico aqui de baixo também, que é muito importante você ver, que é a receita líquida dela. Isso aqui é gráfico de brilhar os olhos. Olha a receita líquida dela aumentando desde 2008, de forma constante, então não tem aquela variação de receita. Isso aqui é empresa boa de se investir. Finalizamos essa parte aí de apresentação da empresa, dados fundamentalistas.
Vimos que a empresa é uma excelente empresa. Agora a gente quer saber o quê? Por que que ela está tão descontada assim? Por que que ela está desvalorizada? E por que que ela está tão barata, né? E aí a gente vai entrar nos 3 motivos que fizeram as ações dela passarem por esse momento agora. E eu tenho certeza que esses 3 motivos podem ser superados e essa empresa pode sim continuar mostrando excelentes resultados. Então vamos passo a passo, problema por problema, e vou deixar a crise hídrica por último para eu falar um pouquinho mais sobre ela, porque eu sou biólogo também e aí eu entendo um pouquinho mais sobre isso e eu vou dar o meu pitaco, o que eu acho que vai acontecer. E o primeiro motivo é o novo marco do saneamento básico do Brasil. Ele foi promulgado no ano passado, em 2020, e ele trouxe algumas mudanças no saneamento brasileiro, na legislação do saneamento brasileiro, que pode sim afetar nos resultados da Sanepar, mas a gente não tem que desesperar por causa disso e sair da empresa. A gente vai entender o que pode afetar. Dá uma olhada aqui comigo. Aqui, se você tiver curiosidade, é a Lei 14.026 de julho de 2020, que é o novo marco do saneamento básico, ou seja, essa lei aqui 14.026 trouxe mudanças no marco do saneamento que já existia. E agora, qual foi o principal motivo de alarme, de alerta para os investidores da empresa Sanepar? O acréscimo do artigo 4º-A nessa lei fala o quê? Estimular a livre concorrência, a competitividade, a eficiência e a sustentabilidade econômica na prestação dos serviços. E no artigo 49, inciso 15, fala o quê? Promover a concorrência na prestação dos serviços. Então, o que isso pode afetar na Sanepar? A Sanepar tem um monopólio do saneamento básico no estado do Paraná. Quando os seus contratos vencerem, a Sanepar vai ter que entrar em concorrência com outras empresas. Então vai ter que ocorrer uma licitação para escolher a empresa vencedora e essa empresa que vai tomar conta do saneamento básico de determinada cidade, não do estado inteiro. Então, ou seja, ela pode sim perder algumas concorrências em algumas cidades, mas isso não quer dizer que ela vai deixar de existir. E se ela continuar mantendo a sua excelência de serviço, pode ser que ela nem perca, né, os contratos. Então ela pode ser que continue. Olha aqui, para você não desesperar tanto assim, o que eu trouxe aqui. Curitiba renova contrato com a Sanepar por 30 anos, então tem mais 30 anos praticamente pela frente com contrato com Curitiba. Santa Cruz de Monte Castelo renova com a Sanepar. Colombo renova contrato de saneamento com a Sanepar por mais de 30 anos. Ou seja, a Sanepar atende 346 municípios, ela tem 337 contratos vigentes. Então tem muita raça de contrato. Ela pode perder um ou outro contrato sim, mas se ela manter essa excelência, ela não vai perder tantos contratos desse jeito que o pessoal está achando. E agora nós vamos falar do reajuste tarifário, o outro ponto que está afetando a valorização das ações da Sanepar. Se você entrar lá na resolução 040 da AGEPAR, que vai homologar o reajuste tarifário da Sanepar para o ano de 2020, revoga a resolução 019 de 28 de agosto de 2020. E esse artigo 1º aqui que deixou todo mundo tremendo de raiva, o investidor ficou chateado porque o reajuste foi de 5,1%. A gente estava esperando um reajuste um pouco maior, mas veio abaixo do esperado. Aí o investidor ficou chateadinho, magoado e rapou fora da empresa. E aí o que acontece? A empresa foi descontada, foi ficando descontada, foi ficando barata e foi sofrendo com isso. Mas não é motivo para você sair, porque uma hora o reajuste volta. A gente está no meio de uma crise, né, gente? No meio de uma pandemia, então é justo que você não vá apertar o bolso do contribuinte lá, não vá apertar o bolso do cliente da Sanepar. Você gostaria que fosse reajustar e botar 9, 10% de reajuste na sua água, no seu saneamento aí? Não gostaria. Então pimenta nos olhos dos outros, gente, é refresco. Espera um pouquinho que essa empresa vai voltar, né? Vai ficar muito boa de novo. Agora eu vou mostrar o pior pesadelo ultimamente dos investidores da Sanepar, que é a crise hídrica. E isso aqui está afetando muito os reservatórios da empresa, que estão muito abaixo da média, e isso está dificultando captar água para fazer o tratamento para distribuir para os seus clientes. Mas fique ligado que isso aqui não é uma crise só local, só lá no estado do Paraná. É uma crise que está pegando o Brasil inteiro, tá? Vamos dar uma olhada. Entenda a crise hídrica que ameaça o fornecimento de energia no Brasil. Com a chegada do período de estiagem na maior parte do país, os reservatórios de água que concentram algumas das principais hidrelétricas sofrem esvaziamento, o que torna a produção energética mais difícil e cara. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS,
A escassez de chuvas no país para a geração de energia é a pior em 91 anos. Isso aqui é no Brasil todo, então não adianta você ir lá tirar o seu dinheiro da Sanepar e botar em outra empresa de outro estado não, tá? Fica de olho nisso aí. Então toma cuidado, se vale a pena você tirar o seu dinheiro da Sanepar agora ou se vale a pena você esperar essa estiagem passar e continuar recebendo seus dividendos, porque ela paga dividendos agora, ela não está tendo valorização atualmente, né? E aí eu trouxe para você um estudo que eu achei dessa Fractal Engenharia no site dela, muito interessante para a gente entender o cenário que a gente está passando atualmente lá no estado do Paraná. Aí aqui já é regional mesmo, é lá no Paraná. E olha que interessante, eles fizeram um estudo em duas bacias, a bacia do Rio Iguaçu e a bacia do Rio Uruguai, que são os principais rios lá da região. E fizeram análises estatísticas para entender o ponto que a gente está dessa crise hídrica e também para entender o índice hidrológico da região e dessas bacias. Aí nesse gráfico aqui de cima, essa linha média aqui significa o quê? Que acima dela a bacia está úmida, está com seus reservatórios acima da média. E abaixo dela que a bacia está seca, ou seja, o seu nível está abaixo da média. E olhando aqui, que são em décadas, essas linhas verticais são as décadas. Da década de 80 à década de 90, a gente teve um pico que ficou acima e depois um grande pico de estiagem que veio até aqui embaixo. Depois começou a crescer e depois teve um outro pico também de estiagem na outra década. Depois veio crescendo, pegou aqui até 2015 e agora a gente entrou nesse pico aqui da estiagem da bacia seca. Se você observar essas três quedas, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho. E isso aqui traz para a gente algumas ideias. Pode ser que a gente esteja passando pelo final da crise hídrica lá do Paraná. Então pode ser que daqui por diante os reservatórios, a chuva comece a ocorrer lá na região nos próximos anos e os reservatórios voltem aos seus níveis normais e até passem, se for o caso. Mas é claro que isso aqui é uma estatística, é uma previsão, não é uma certeza. Mas já dá uma luz para a gente consegue enxergar e consegue ver, opa, será que não é o momento agora de eu começar a observar melhor essa empresa? Então esse estudo é sim um estudo muito importante, as pessoas deveriam avaliar, buscar esse tipo de informação aqui na internet para poder realmente entender o que está acontecendo lá no Paraná, o que está acontecendo com as chuvas e com a Sanepar. Você acha que a solução é tirar o seu dinheirinho que está lá na Sanepar, passando por essas dificuldades e trazer para a Copasa, para a Sabesp? São poucas empresas de saneamento básico que existem no Brasil. Você acha que você vai resolver o seu problema? Olha aí, a crise hídrica é no Brasil inteiro. Paraná está pior porque Paraná tem o reajuste das tarifas. Mas não adianta você trocar simplesmente de uma empresa para outra se o problema está em todo lugar. Então é ter paciência, esperar a ação se recuperar e fazer os aportes mensais aí, aproveitar que ela está barata, aproveitar que ela está numa grande oportunidade, continuar estudando a empresa igual a gente está fazendo aqui para sentir confiança na hora de colocar o seu dinheirinho nela. Dá uma olhadinha aqui comigo para você ver que a mídia às vezes faz ações de empresas caírem, despencarem por conta de notícias que soltam aí no mercado. E isso pode gerar grandes oportunidades, tá? Olha aqui. No Paraná, estiagem leva o governo a decretar situação de emergência em duas regiões. Sanepar alerta que estiagem prevaleceu na primeira quinzena de abril no Paraná. Estiagem histórica no Paraná, maio de 2020. Com piora da estiagem, Paraná prorroga situação de emergência hídrica. E aí é bombardeio atrás de bombardeio. As pessoas só enxergam as notícias que passam aí na mídia ao invés de ir lá estudar a empresa. E o que fazem? Vai lá e tira o dinheiro. Fica naquele entra e sai, entra e sai. Desse jeito, meu amigo, minha amiga, não tem riqueza que entra no seu bolso, não. Você tem que deixar seu dinheirinho parado, seu dinheirinho quieto aí nas empresas para elas renderem. Ainda existe sim aquela luz no fim do túnel para Sanepar. Então vamos estudar ela, vamos entender essa empresa de cabo a rabo. Entendeu? Porque a gente pode se beneficiar com isso. Resumindo tudo isso, é bem provável que os reservatórios da Sanepar lá do Paraná vão voltar aos seus níveis normais e aí tudo vai voltar ao normal, a sua receita vai voltar, se continuar tudo bonitinho, se a empresa, a administração dela continuar mostrando serviço, a empresa vai continuar naquele movimento crescente dela e trazendo bons rendimentos para você, que é investidor, que eu tenho certeza, por isso que você está aqui nesse vídeo, ou você vai virar investidor porque você agradou desse vídeo. Agora eu vou dar um pitaco na análise gráfica lá no TraderView, mostrando o que eu acho que vai acontecer com as ações dessa empresa para os próximos meses.
Mas lembre-se, tá? Isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é apenas o meu modo de enxergar as coisas. Se você tiver interesse em aprender análise gráfica e análise técnica, é esse livro que vai passar aí na tela agora. Ele é completíssimo, você vai aprender de tudo e aí você vai poder tirar suas próprias conclusões, porque essas aqui são as minhas conclusões e lá tem vários outros dados técnicos que você pode utilizar além desses aqui. Eu gosto de ser o mais simples possível de enxergar os padrões no gráfico. Então, olha só, primeiramente, 3 padrões que eu enxergo aqui, as correções dela. Primeira correção, chegou aqui, tocou na média móvel de 72 períodos, que é essa vermelhinha aqui, que é 72 meses, que é o gráfico mensal que eu estou usando. Depois teve essa correção que chegou abaixo da média móvel de 17, tentando buscar a de 72. E agora a gente está nessa grande correção aqui, que passou da média móvel de 17 e está aqui andando de lado, tentando tocar a média móvel de 72. E é o mesmo caso aqui nessa última correção, ela ficou 4, 5 meses andando de lado, ou seja, parece que ela está no momento de reversão de tendência. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é melhor você comprar uma ação onde ela está lá embaixo, no fundo do poço, do que você comprar uma ação aqui em cima, lá no topo, todo mundo falando no mercado, o SAPR4 tá bombando e não sei o que, aí você compra a ação despenca, cai 50%, igual ela tá caindo aí, 30%, 40%, e aí você fica aí chateado, né? Outra coisa interessante que eu vou traçar é a retração de Fibonacci, para a gente ver aonde que essa correção está no exato momento. E a correção de Fibonacci normalmente ela fica entre 0,5 e 0,61 quando é uma correção normal, uma correção padrão do mercado. E aqui ela chegou a passar de 0,61 porque o mercado está com muito medo dessa empresa, vieram 3 impactos, igual a gente acabou de falar aí, e aí isso está pesando o gráfico para baixo. Só que o que eu enxergo nessa empresa? Vamos apagar aqui, vamos agora colocar uma extensão de Fibonacci. No livro você aprende tudo isso aí, tá? Então você pega a extensão de Fibonacci aqui para a gente ver agora a possível valorização dessa empresa nos próximos anos ou meses, e aí a gente vai ver o seguinte: o ideal é a empresa buscar aqui o 1 aqui, ó, e a gente pega normalmente essa última, olha só que interessante, você pega essa última alta aqui, ó, e quando você lança essa última alta para cá, pegando do baixo até aqui, e olha onde ela bate mais ou menos, lá no 1. Então é de se esperar que essa empresa, primeira hipótese minha, ela vá buscar a sua casa dos R$ 8,60. Hoje a gente está em R$ 4,24. Então ela vai dobrar o seu valor se tudo correr conforme a extensão de Fibonacci e análise gráfica aqui. Qual outra hipótese que poderia acontecer? Pode ser que ela não cresça tudo isso, pode ser que ela tenha um crescimento parecido com a última valorização aqui, por exemplo, e ela chegaria aonde? Ela chegaria aproximadamente aqui na casa dos R$ 7,28 também. E aí pode ser que aconteça outra coisa também, pode ser que aconteça isto daqui na empresa, ninguém sabe, né? Poderia bater aqui, que aqui é um suporte, né? Opa, aqui tem uma linha de suporte aqui, que é esse último fundo dela aqui. Pode ser que aconteça isso aqui também. Vamos botar a linha de suporte aqui, ó. Pode ser que aconteça isso também. E tem outra hipótese que pode ser que aconteça também. Vamos pegar a setinha, é ela ficar aqui andando na lateral, andando na lateral, andando na lateral, até a média móvel de 72 ser tocada pelo gráfico, pelo candle dela, e aí ela pega e começa a sua recuperação novamente, buscando o seu máximo aqui de valorização. Mas o que eu acho que vai acontecer, a minha opinião, é isso aqui mais ou menos. Eu acho que nos próximos meses aí ela vai começar a se recuperar e vai buscar uma boa valorização aí, uma boa tendência de alta. Então essa é a minha opinião, eu confio muito nessa empresa. E finalizando um assunto sobre a Sanepar, a gente vai pegar um pouquinho da sustentabilidade dela e um pouquinho dos prêmios, da excelência dessa empresa. Em 2020, por exemplo, ela recebeu vários prêmios: Prêmio Internacional de Automação, Troféu Transparência 2020, Ranking Valor 1000 em Saneamento, Prêmio Campeãs da Inovação da Revista Amanhã, Selo Prata GHG Protocolo e Selo Clima Paraná. Então a empresa recebe vários prêmios. Na parte de sustentabilidade é uma ótima empresa também, está muito voltada para o meio ambiente, sempre buscando impactar o mínimo possível o meio ambiente. Então fica ligado nessa empresa, que ela é uma ótima empresa, tá? Então se você gostou desse vídeo, dê aquele like pra gente, para o YouTube entender que foi relevante esse assunto para você. E se inscreva aqui no canal, ative os sinos de notificações para você receber mais conteúdo como esse, mais análise de outras empresas e também para receber mais vídeos de outros assuntos.
Agradeço do fundo do coração por você ter assistido esse vídeo até aqui, quer dizer que você gostou do vídeo, então muito obrigado, até o próximo vídeo, grande abraço, tchau!